Oi, gente, como vocês estão? Ignorem a cara de sono. Eu literalmente acabei de acordar, agora são 7h30 e hoje é o oficial, o primeiro dia que eu volto pra faculdade presencial, mas não vai ser o primeiro dia de aula. A gente vai pra faculdade pra assinar os termos de contrato do estágio, que é o estágio clínico que a gente vai começar na semana que vem, na segunda-feira. Então eles escolheram hoje pra gente ir lá e fazer esse encontro, fazer as assinaturas dos termos e também saber todas as informações de como que vai funcionar o estágio, qual que vai ser o horário. Então, eu acordo cedinho assim, porque pra quem não sabe, eu faço estágio na área organizacional, mas o estágio tá home office. Então, eu faço em casa, começa às 9 horas. Mas por que eu acordei 7h30? Porque já iniciaram as disciplinas interativas da faculdade. Então, eu gosto de acordar bem cedinho para dar uma adiantada, dar uma estudada, além do que eu já estudo nos outros dias que eu não tenho aula, né? Então, eu não tenho aula de terça, de quinta e de sexta. Então, nesses dias eu consigo me organizar para estudar as disciplinas online. Agora, de segunda e quarta, vai ser aula presencial. E aí, gente, o estágio propriamente dito, não sei, não tenho certeza se eu vou conseguir mostrar pra vocês, né, o presencial, porque o estágio é muito confidencial, a gente vai atender pacientes, né, da população em geral, da nossa cidade, então acho que eu não vou conseguir mostrar muito o presencial pra vocês. Como hoje vai ser as orientações, a assinatura dos termos, eu acredito que eu vou conseguir mostrar um pouquinho, mas eu vou mostrar oficialmente a quarta-feira que vem, que vai ser orientação profissional, a aula que a gente vai ter normal, sem ser estágio, sem atender paciente. Então, vamos lá. Ó, gente, como eu falei pra vocês, eu vou estudar um pouquinho da disciplina interativa. Essa disciplina aqui, o tema é emoções e comportamento. Então, tem um PDF bem grandinho aqui pra ler, ó, bastante coisa. Eu comecei a ler ontem, então tem uns temas, uns assuntos muito interessantes. E aí eu costumo já escrever no meu caderno de anotações, ou quando é um assunto muito extenso, eu já aproveito para fazer um resumo. Ó, gente, tô fazendo um resuminho aqui para vocês, mas não vou ficar mostrando as ceninhas do resumo, porque o foco desse stage vlog é mostrar o meu primeiro dia na faculdade presencial. Na verdade, não é o primeiro dia oficial presencial. É o primeiro dia depois de 2 anos que a gente tá em pandemia, né, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês o foco. É lá na faculdade, é indo pra faculdade, tá? Então, quando eu terminar, daqui a pouquinho começa meu estágio, agora é 8h16. E aí, quando eu terminar o estágio, eu volto pra vocês. E aí, mostro toda a minha rotina, me arrumando minha mochila, pra levar vocês junto comigo pra faculdade, combinado? Oi, gente, tô aqui de novo. Já terminou meu estágio, agora deve ser umas 4h30 da tarde, mais ou menos. Tô aqui me arrumando, já tomei banho, daqui a pouco eu mostro o lookinho completo pra vocês. Tô colocando um brinquinho aqui e vou passar um reboco na cara, né, porque ninguém merece. Tô olhando pra cá por causa do espelho. Arrumei minha mochila, eu vou um pouquinho mais cedo pra faculdade. A aula mesmo começaria às 7 horas, mas como hoje é só pra preencher os termos de estágio, fazer as assinaturas, eu vou um pouquinho mais cedo, porque pode ser que a gente consiga ser liberado mais cedo também. E aí eu já otimizo meu tempo, consigo gravar, editar esse vídeo já. E também eu pego a faculdade um pouco vazia, né, pra gravar pra vocês. Hoje, então, não vai ter aula, assim, não vou conseguir gravar estudando, escrevendo no caderno. Mas eu vou gravar o máximo de ceninhas que eu conseguir lá da aula, da faculdade. Tô morrendo de saudade de fazer faculdade presencial. Eu fiz 1 ano e meio, se eu não me engano, ou 2. Gente, já tô perdida nos anos. E aí entrou a pandemia, a gente fez 2 anos remoto, né? Então é muito diferente, mudou muita coisa. Então eu quero ver como é que vai estar lá, como é que vai estar o pessoal, a turma, quem desistiu, quem não desistiu, né?
Ó, gente, passei um reboquinho, passei só protetor solar, um corretivo, né, pra esconder as olheiras, um blushzinho e um rímel pra não ficar com aquela cara de sono, né? Então, basicamente é isso. Depois eu vou passar um lip tint antes de sair, mas provavelmente a gente vai ficar de máscara, né? Então não vai dar pra ver a maquiagem. E só pra caso, né, precise tirar máscara por algum motivo, mas eu acredito que não, porque eu vou de transporte público, vou ficar na faculdade, depois volto de transporte público, então acredito que em nenhum momento eu vou tirar máscara, mas, né, só pra garantir, pra não ficar com aquela cara lavada e branca. Vou mostrar minha mochila agora pra vocês. Ó, então aqui minha mochila, como é que tá? O caderninho de estágio que eu mostrei pra vocês, arrumando minha mochila. Tem um vídeo aqui no canal, tá? Que eu fiz arrumando minha mochila. O caderno de anotação em aula, que eu vou levar só pra garantir, mas provavelmente não vamos anotar nada. O guarda-chuva, porque, gente, São Paulo, né, não tem condição. Um dia tá chovendo, uma hora tá chovendo, outra hora tá calor, assim, tá muito calor, mas tá um tempo de chuva fechado. Decidi levar esse estojo porque a mesa da faculdade é aquela pequena, sabe? Então, aquele Datilibra de 100 pens não vai caber. E a minha necessaire, com algumas coisas pessoais. E tô esquecendo a pasta, porque como a gente vai assinar a documentação, se tiver que trazer pra casa pra não amassar, então vou incluir a pasta aqui. Por isso que é bom começar a se arrumar antes e ver as coisas direitinho antes, né? Ó, incluir a pasta aqui pra não trazer os papéis amassados. E aqui na parte da frente do bolso da Puma, coloquei meu fone de ouvido, que tá velhinho, tadinho. A minha carteira da Havaiana, os meus documentos e tudo mais. E, claro, um alquinho em gel, né? Porque primeira vez, a gente não sabe se a faculdade vai disponibilizar, então já vou levar também. Agora eu vou tomar um café e daqui a pouco mostro pra vocês o lookinho. Quando estiver saindo eu aviso. Ó, gente, então o lookinho tá assim, bem básico mesmo. Calça jeans e tênis branco. Não sou acostumada a gravar lookinhos, então perdoem o posicionamento da câmera e tudo mais. A mochila que vocês já conhecem. E falta a máscara pra gente sair de casa. Então, nessa ceninha tinha acabado de chegar na faculdade. A gente tava subindo já pra sala. E descobrindo que a nossa sala seria no último andar, no quarto andar. E aí a gente subiu, nossa, muitas escadas. E eu cheguei morrendo lá em cima. Mas a vista é bem legal. A gente consegue ver bastante coisa. E aí no corredor da faculdade, vazia ainda. A gente chegou muito cedo. Gente, tô aqui já esperando alguém dar um sinal de vida pra abrir a sala pra gente. Mas no corredor não tem ninguém. Tem algumas pessoas em algumas salas, mas na nossa sala não tem ninguém. Então, vou ficar aqui esperando, né? Oi, gente, cheguei. Meu, esqueci como era cansativo ir pra faculdade presencial. A gente já tava, né, habituado, acostumado. Aí não, a estudar de casa, né, no remoto, EAD, e meu Deus, eu tô muito cansada. Agora deve ser umas 10h30, 11 horas, não sei. Deixa eu ver aqui que horas que é. 10h30. Eu acabei de chegar em casa. Isso porque a gente não teve aula, né, a gente teve as orientações do estágio, assinamos os termos, como vocês viram, algumas ceninhas, né, eu não consegui gravar muita coisa porque estágio vai ser estágio clínico, então tem muitas coisas confidenciais que a gente não pode mostrar, mas eu quis registrar esse primeiro dia de volta às aulas presenciais, né, porque eu já tive aulas presenciais, eu iniciei o meu curso no presencial, meu curso é presencial, e aí nesses 2 últimos anos a gente ficou de casa, então eu queria muito trazer pra vocês esse retorno. Eu tô muito feliz. Confesso que eu não tava muito animada pra voltar ao presencial. Eu tinha me habituado muito ao ensino online, mas vamos que vamos, né? Então, gente, esse é o caderninho que eu usei pra fazer as anotações do estágio. Aqui eu coloquei alguns post-it, porque
como eu falei pra vocês no começo, né, no início do vídeo, são informações confidenciais, tem muita coisa que a gente não pode mostrar, que a gente não pode compartilhar com todo mundo. Então, eu vou só falar as coisas que a gente pode falar por enquanto, tá bom? Então, aqui são as informações das supervisões. O que são supervisões? São momentos que a gente vai ter com psicólogos, né, da faculdade, que eles vão instruir a gente nos atendimentos. Vamos tirar todas as dúvidas com ele. Por exemplo, como a gente nunca fez atendimento com paciente, com certeza vai surgir dúvidas que a gente não sabe como lidar. Por exemplo, no meu primeiro atendimento eu tive que lidar com o caso de uma pessoa suicida, né? Então a gente vai nessas supervisões tirar essas dúvidas, saber como a gente precisa se comportar, se a gente fez certo, se a gente fez errado, compartilhar nossas intervenções, nossas ideias, para que eles possam nos instruir. Então são literalmente supervisões, né? Eles vão supervisionar todos os nossos atendimentos, acompanhar nossos relatórios, enfim. Aqui eu anotei algumas coisas dos atendimentos, né? Então, sempre que tiver uma queixa do paciente, a gente tem que apresentar uma intervenção, né, no relatório. E sempre escrever os relatórios logo após os atendimentos pra gente não esquecer tudo que a gente conversou com o paciente e tudo mais, né? Então, ler o código de ética da psicologia também é importante pra gente saber o que pode fazer e o que não pode. E aqui também alguns documentos importantes pra gente compartilhar e ter dos pacientes nos primeiros atendimentos, né? Então, a gente precisa da ficha de inscrição desse paciente, da anamnese dele e do termo de compromisso, né? Que ele vai se comprometer em vir nas sessões e tudo mais. E aqui eu coloquei também algumas informações que a professora compartilhou com a gente, tem alguns livros pra gente ir se adaptando aos atendimentos, né? Então, tem esse livro Entrevista Inicial, da Ocampo, e essa outra autora que ela passou pra gente também, que eu preciso ver o nome do livro, também preciso procurar, né? Então, aqui tem uma dica também, procurar entender o mundo do paciente, né? Pra proporcionar o melhor atendimento pra ele. Então, por exemplo, o paciente informa que ele gosta muito de um desenho específico. Mesmo que você não assista o desenho, não conheça, tenta procurar entender o que esse desenho fala, porque muitas vezes ele pode estar personificando alguém da família dele, alguém do ciclo de amizade dele nesse desenho que ele tanto fala, que ele tanto gosta, né? E aí também são psicoterapias breves, né? Então o paciente precisa entender isso. A gente precisa ir sempre no ponto focal, né, do paciente, na demanda dele, para conseguir fazer intervenções, e as sessões vão durar no máximo de 50 minutos a 1 hora, né, não podendo exceder isso. Então foram poucas informações, eu acredito que a gente vai ter mais dúvidas conforme vir os atendimentos, né. Como que vai funcionar os atendimentos? Eles vão compartilhar o contato das pessoas que se inscreveram nesses atendimentos, pra gente agendar os horários, né, de acordo com a nossa rotina. E aí a gente agenda os horários e fazemos os atendimentos na clínica da faculdade. Então, como eu falei pra vocês, tudo que eu puder compartilhar, que não for confidencial, que não for sigiloso, eu vou compartilhar. Muito obrigada por você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.